Dando continuidade aí, aquilo que nós vimos no módulo 1, nós temos então nesse processo de desmanche uns documentos importantes aí do cardeal Ratzinger, que na época era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, sobre alguns aspectos da teologia da libertação. Ele vai dizer que o sentimento angustiante da urgência dos problemas não pode levar a perder de vista o essencial, nem fazer esquecer a resposta de Jesus ao tentador. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Assim sucede que alguns, diante da urgência de repartir o pão, são tentados a colocar entre parênteses e adiar para amanhã a evangelização. Primeiro o pão, a palavra mais tarde. É um erro fatal separar as duas coisas até chegar a opô-las. O senso cristão, aliás, espontaneamente, sugere a muitos que façam uma e outra. Então nós temos aqui uma crítica severa àquilo que resultou nesse descambo da teologia da libertação apenas para a parte social, ou seja, dar o pão para as pessoas, esquecendo do pão espiritual. Então, sobre essa questão de primeiro o pão e a palavra mais tarde, eu lembro a vocês aqui algo assim que foi muito interessante numa fala do Leonard Boff, numa conferência que ele deu na Universidade Católica aqui em Brasília. Ele dizia à época: como é que eu posso evangelizar alguém que está com fome? Essa pessoa que está com fome, ela não vai ter condições físicas, não vai ter condições psíquicas, não vai ter condições emocionais para poder aceitar a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, devemos dar o pão para essa pessoa. Devemos alimentar para que ela, após alimentada, ela tenha condições psíquicas e emocionais suficientes para poder receber a palavra de Deus. Ou seja, a pessoa que está com fome, ela se dispersa, ela não consegue assimilar o anúncio da palavra de Deus, por isso ela precisa ser alimentada. Então, só trazendo aqui para vocês isso que o Leonard Boff diz nessa conferência, mostrando de fato que a teologia da libertação tinha essa preocupação. Dar o pão material para que as pessoas tenham condições psicológicas, físicas, psíquicas e emocionais para receber a palavra de Deus. Um outro documento do cardeal Ratzinger, em 1986, ele vai falar que o movimento moderno de libertação propunha-se uma finalidade política e social. Ele deveria pôr fim à dominação do homem sobre o homem e promover a igualdade e a fraternidade de todos os homens. Que nesse campo tenham sido alcançados resultados positivos é um fato inegável. Então nós temos aí a palavra do próprio cardeal Ratzinger, de uma forma positiva, reconhecendo os ganhos que tem a teologia da libertação para a igreja. Então nós temos aí essa visão positiva do cardeal Ratzinger em relação à teologia da libertação. Vai dizer que a escravidão e a servidão legais foram abolidas. O direito de todos à cultura fez significativos progressos. Em numerosos países, a lei reconhece a igualdade entre o homem e a mulher, a participação de todos os cidadãos no exercício do poder político e os mesmos direitos para todos. O racismo é rejeitado como contrário ao direito e à justiça. A formulação dos direitos do homem significa uma consciência mais viva da dignidade de todos os homens. Comparando-se com sistemas anteriores de dominação, as conquistas da liberdade e da igualdade em numerosas sociedades são inegáveis. Na carta do Papa João Paulo II à CNBB em 1986, nós temos assim claramente que o magistério da Igreja não condenou a teologia da libertação. Na medida em que se empenha por encontrar aquelas respostas justas, penetradas de compreensão para uma rica experiência da Igreja neste país, tão eficazes e construtivas quanto possível, e ao mesmo tempo consonantes e coerentes com os ensinamentos do Evangelho, da tradição viva e do perene magistério da Igreja, estamos convencidos, nós e os senhores, de que a teologia da libertação é não só oportuna, mas útil e necessária. Ela deve constituir uma nova etapa em estreita conexão com as anteriores, daquela reflexão teológica iniciada com a tradição apostólica e continuada com os grandes padres e doutores, com o magistério ordinário e extraordinário e, na época mais recente, com o rico patrimônio da doutrina social da Igreja. Sobre a questão da teologia da libertação, ser uma ideologia ou uma espiritualidade, vamos ver o que é ideologia, o que é espiritualidade, para ver em qual lugar se encaixa a teologia da libertação.
A ideologia é um sistema fechado que não admite posições alternativas. É um sistema de ideias e de representações que os indivíduos sociais possuem sobre sua posição e suas relações com a estrutura social, ligado ao que é sua percepção do mundo, ou seja, de acordo com a forma com que eles percebem, com que eles veem o mundo. E funciona ao mesmo tempo como um meio de pensamento comum e referência para um determinado grupo ou uma determinada classe social. Isso é ideologia. A espiritualidade é uma resposta do homem à graça anterior de Deus, ou seja, uma graça que lhe antecede, né? Não se pode separar teologia e espiritualidade sem perder a própria identidade. Ou seja, não existe teologia sem espiritualidade, assim como não existe espiritualidade sem teologia. Não se trata de duas coisas distintas, de dois passos, mas dois passos do mesmo processo. A teologia como ato de reflexão, a espiritualidade como praxis da vida, ou seja, a espiritualidade é a forma com que nós colocamos em prática aquilo que é fruto da reflexão teológica. Então, dialeticamente falando, a espiritualidade provoca a reflexão teológica, e enquanto a teologia se abre à espiritualidade até justificar-se nela. A teologia da libertação é e se apresenta como a espiritualidade da libertação e não ideologia. Mostra claramente essa diferença. Em si, a teologia da libertação, ela não é uma ideologia, mas ela é praxis de uma espiritualidade que visa a libertação. Sobre a espiritualidade cristã, Frei Josafá vai dizer que o Evangelho nos leva a uma espiritualidade integral, lealmente empenhada em assumir a tarefa da criação de uma ordem social justa e solidária. Nesse sentido, a espiritualidade cristã é mais ampla e mais profunda do que simples ideologias, que geralmente são mais atraentes e surgem tentadoras, mobilizando mitos e aspirações populares. Sem ser uma mera noção vazia ou longínqua da divindade, uma verdadeira espiritualidade há de ter como fundamento a fé num Deus vivo e pessoal, cuja vivência se dá pela influência de duas percepções: o sentido dos mistérios divinos e a sensibilidade aos problemas humanos. Assim considerado, o que se condena na teologia da libertação é a parte que prioriza a ideologia no lugar da espiritualidade, não essa teologia como um todo. Ou seja, alguns teóricos vão para a questão da ideologia e se esvazia da espiritualidade. É aquilo que a teologia da libertação foi acusada de cair numa jesusologia, ou seja, uma prática, uma ênfase muito grande no Jesus histórico, ou seja, na questão social do Jesus histórico, e se esqueceu de apresentar o homem, né, o Cristo da fé cristã. Então, esqueceu, praticamente olvidou de apresentar ao homem latino-americano o Cristo, né, da fé. Aquilo que Paulo diz: se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé e a nossa pregação. Então nós temos como dado principal da fé cristã não o Jesus histórico em si, mas o Cristo ressuscitado, que, claro, é evidente que complementa o Jesus, aquilo que fez o Jesus histórico. O diálogo da teologia da libertação com a doutrina social da igreja. A teologia da libertação e a doutrina social da igreja não são campos opostos, justapostos. Há uma grande proximidade entre ambos. O que se tem em comum entre um e outro? Um mesmo campo da teologia, ou seja, a relação entre a realidade histórica, social e fé. O uso das ciências sociais. A teologia, para se compreender, ela precisa de ter um diálogo multidisciplinar com outras áreas do saber, né? Principalmente a filosofia, a antropologia, as ciências da religião. Lembrando que a ciência da religião está no âmbito das ciências sociais, assim como a antropologia. Então, a fim de analisar a realidade histórica de opressão e libertação. E também tem como praxis, né, que ambas produzem uma pastoral libertadora centralizada na pessoa do pobre. A diferença entre ambas está nos protagonistas dos discursos. A doutrina social da igreja tem como sujeito o magistério da igreja, ao passo que a teologia da libertação, o sujeito é o teólogo, entendido de forma tríplice, como um teólogo profissional, teólogo de renome, como Gustavo Gutierrez, como Leonard Boff, que estudou na Alemanha, que foi colega de Ratzinger na Escola de Teologia da Alemanha, né? O teólogo pastoral e também o popular. No documento Centésimo Annus, o Papa João Paulo II vai dizer, né, aquilo que ele vê de positivo na teologia da libertação. Aqueles que hoje estão à procura de uma nova e autêntica teoria e praxis da libertação
a Igreja oferece não só a sua doutrina social e, de um modo geral, o seu ensinamento acerca da pessoa redimida em Cristo, mas também o seu empenhamento concreto no combate da marginalização e do sofrimento. Então nós temos sobre a teologia da libertação, que é uma teologia em retração, ou seja, uma teologia que passa por um processo de retraimento no âmbito da Igreja Católica. Qual que é a principal causa disso? Em primeiro lugar, a queda do Muro de Berlim, que ocorre ali em 1989 e que vai sinalizar a derrocada dos regimes populistas, dos regimes comunistas inspirados no marxismo. Isto fez com que a teologia da libertação perdesse sua hegemonia na América Latina, porque ela tinha ali a sua fonte e se nutria ali da questão do marxismo, né, dos países comunistas. E vai ceder espaço para outra corrente teológica mais espiritualista e pneumatológica, que é o carismatismo pentecostal, que toma conta aqui da América Latina, né? Esse carismatismo pentecostal protestante, que a gente chama de neopentecostalismo, e o próprio pentecostalismo católico, né, que pela ciência da religião a gente estuda pentecostalismo católico. Quando fala isso, é a renovação carismática católica, que é mais espiritualista, voltada mais à questão da espiritualidade e profundamente voltado à questão do Espírito Santo, né? Então, nós temos aí que a teologia da libertação ela vai perdendo força à medida que a renovação carismática alcança seu lugar dentro da igreja. E a teologia da libertação vai sofrer um processo de renovação e readequação que, em função disso, leva agora o nome de teologia latino-americana. Lembrando que esse nome teologia latino-americana vai abranger todas as teologias que surgiram junto com a teologia da libertação. Ou seja, um corpo teológico completo com o que recebe o nome teologia latino-americana. Na Argentina, a teologia da libertação passou a ser chamada de teologia do povo. Mas nem teologia latino-americana e nem teologia do povo se refere no âmbito acadêmico. Sempre se fala e permanece a ideia da teologia da libertação. Sinais de paz esses que vão se acentuar principalmente no papado de Francisco. O primeiro sinal de reaproximação vai se dar com a nomeação de Gerhard Miller, né, aqui em 2012, que ele é nomeado para prefeito para a Congregação para a Doutrina da Fé, lembrando que Miller escreveu o livro Pobre e para os Pobres, a Missão da Igreja, em coautoria exatamente com Gustavo Gutierrez, que é o principal teórico da libertação. O segundo sinal de reaproximação vai se dar com a abertura do processo de beatificação de Dom Oscar Romero, em 2013, cujo processo encontrava-se bloqueado há muito tempo, desde do Papa João Paulo II, passando pelo Papa Bento XVI, e que foi reaberto pelo Papa Francisco. E nós vamos ter outros sinais aí de reaproximação, a reunião do Papa Francisco com Gustavo Gutierrez no Vaticano. O Papa Francisco chamou Gustavo Gutierrez no Vaticano para conversar. E só não chamou ainda o Leonard Boff, que foi muito importante assim, na construção do texto da Laudato Si, muito provavelmente porque o Papa Bento XVI, né, o Papa Emérito Bento XVI, ainda está vivo. Então, em respeito ao Bento XVI, que havia caçado o Leonardo Boff, não o chamou ainda. Então, a retirada de punição ao sacerdote, ministro sandinista, Miguel Descoto, também é outro sinal de reaproximação. Então, Bergoglio não se simpatizava com a teologia da libertação, porque ele achava a teologia da libertação política demais. Com o fim da Guerra Fria, começou a perceber que a teologia da libertação não era sinônimo de marxismo, como muitos conservadores haviam afirmado. Então, de início, ele não se simpatizava com a teologia da libertação, mas depois ele começa a mudar, né, a forma de ver a teologia da libertação. E Paul Valéry, né, que é o autor do Papa Francisco Desatando Nós, ele vai dizer que o Papa Francisco começou a ver que os sistemas econômicos, e não apenas os indivíduos, podiam ser pecadores. Ou seja, o pecado não se dá a nível somente subjetivo, mas a nível de instituição. Então, logo que se torna Papa, Francisco coloca os pobres no centro de seu papado. Ele vai dizer: quero a igreja pobre e para os pobres, no seu discurso de posse. E a opção pela pobreza é tema central da teologia da libertação. Então, logo o Papa Francisco foi um dos maiores defensores desse tema nas conferências
de Medellín até Aparecida em 2007. Então, na opinião de Manzato, o Papa Francisco parece cada vez mais latino-americano, não simplesmente na afirmação de sua origem, mas na sua maneira de pensar a igreja pastoreal. Esse Papa assume as características da América Latina, não apenas por seu lugar de nascimento, mas pela base de sua teologia. E aqui o autor chama atenção para um fato importante. Sabe-se que a teologia da América Latina, a teologia própria e específica deste continente, sua forma de colaborar com o patrimônio teológico universal, foi essencialmente o que conhecemos hoje pelo nome de teologia da liberdade. Ainda com Manzato, nós temos que o Papa Francisco não hesita em fazer apelo às grandes conquistas que a teologia da libertação trouxe, sobretudo o método ver, julgar e agir, a opção pelos pobres e a ação política como maneira de transformar a realidade da sociedade. O Papa age desse modo sem reivindicar pertença ou afiliação à teologia da libertação e sem a ela referir-se explicitamente, inclusive porque conhece seus limites, mas sobretudo por sua ortopraxis, ou seja, a vivência da fé ortodoxa, da reta fé cristã, dando prioridade à prática pastoral antes das discussões sobre os aspectos doutrinários. O Papa Francisco se aproxima imensamente da teologia da libertação. Não há dúvida que o pensamento do Papa Francisco na atualidade converge com o pensamento da teologia. Não há dúvida que o pensamento do Papa Francisco na atualidade converge para o pensamento da teologia da libertação. Então poderíamos dizer aquilo que o Papa Francisco tem em comum com a teologia da libertação, a começar pela igreja em saída. Ou seja, a igreja em saída não deixa mais espaço para posições preconceituosas e excludentes. São várias formas de pensar e de teologizar dentro da igreja. Então dá essa abertura à forma de teologizar dentro da igreja, inclusive a própria teologia da libertação e também todas as outras teologias aqui, como a teologia feminista, ecofeminista, teologia indígena e afro-americana, que surgiram a partir da teologia da libertação. O pensar com a eclésia, ou seja, o pensar com a igreja, nos leva a um espírito de abertura, de possibilidade do diferente e de acolhimento, que é próprio do ensinamento do Concílio Vaticano II. A divergência das teologias vai se dar pela hermenêutica adotada. Não se deve esquecer que o Papa Francisco respirava e ainda respira o ambiente de reflexão teológica latino-americano, muito ali envolvido com a fé como prática, ou seja, a fé praticada. E o Papa Francisco é favorável a pergunta que se faz é essa. O Papa Francisco é favorável à teologia da libertação? Ora, pouco importa se o Papa Francisco é favorável ou não à teologia da libertação. O que importa é ser a favor da libertação dos pobres, dos oprimidos, dos sofredores, dos injustiçados. E apesar de não se simpatizar com o marxismo, isso não faz com que o Papa Francisco vire as costas contra aquela que já foi uma grande corrente teológica latino-americana que tem por centralidade a opção pelos pobres marginalizados. Portanto, não há assim como negar que o Papa Francisco, mesmo não se pronunciando favorável à teologia da libertação, esteja estreitamente ligada na sua atividade pastoral, de conduzir toda a igreja ao redil de Cristo, aquilo que é a essência da teologia da libertação, que é exatamente a libertação dos pobres, dos oprimidos, dos sofredores, dos injustiçados. Para vocês entenderem sobre a questão da conclusão que eu faço aqui sobre a teologia da libertação, esse módulo foi todo baseado num artigo que eu escrevi em resposta a um aluno que me desafiou em sala de aula, dizendo que eu não podia citar na FATEL autores da teologia da libertação, ou seja, que eu não poderia citar Gustavo Gutierrez, não poderia citar Leonard Boff. Então, esse artigo que eu escrevi, que foi publicado num livro e também foi publicado numa revista virtual, foi o que deu fruto desse artigo que eu publiquei, exatamente compõe esse módulo que eu passei agora para vocês. Então, a conclusão que eu fiz na época foi uma resposta a esse aluno, não só esse aluno, como a outros da turma que pensavam como ele, foi essa. De forma resumida, claro. Aqueles que defendem o descarte da teologia da libertação do debate acadêmico deveriam, antes de tudo, procurar se inteirar ou se lembrarem de que a teologia da libertação floresceu num período de ditaduras militares
que marcaram as décadas de 1960 e 1980, e que à época, em seu trabalho pastoral, a Igreja Católica na América Latina jamais poderia fugir de sua obrigação de sair em defesa dos direitos humanos, dos pobres e de sua luta contra as injustiças sociais. Basta recorrer um pouco à literatura que se produziu à época, inclusive em documentos do CELAM e, no caso do Brasil, da própria CNBB, para se ter uma ideia de que a teologia da libertação não só foi necessária, mas foi uma resposta pastoral da Igreja Católica aos sinais dos tempos que a interpelavam. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.